paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar participando de mais um evento online do grupo EBD em Questão, Escola Bíblica Dominical em Questão, que é promovido pelo nosso irmão em Cristo, pastor André, e nessa data especial em que nós celebramos, comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que é um dos eventos mais importantes da história do cristianismo. Um dos eventos mais importantes da história do cristianismo. Para alguns, até o mais importante. Veja, eu não estou me referindo aqui a aqueles eventos fundadores do cristianismo. Obviamente que o evento mais importante é o nascimento de Cristo, né? É a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de eventos fundantes do cristianismo. Eu estou me referindo àqueles eventos que dizem respeito à trajetória histórica do cristianismo. Quando a gente olha para a trajetória histórica do cristianismo, nós vemos na Reforma Protestante um dos eventos cruciais, se não o crucial, de maneira que alguns historiadores dizem que a Reforma Protestante é o evento que marca um ponto de virada na história do cristianismo, né? Assim como o nascimento de Jesus, ele marca o meio da história, né? A gente só fala de história antes de Cristo e depois de Cristo, né? A Reforma Protestante é um momento de virada dentro da história do cristianismo, né? É um evento que vai afetar o Ocidente, e vai afetar o Ocidente como um todo, politicamente, religiosamente, claro, em primeiro plano, mas simultaneamente a isso, e linkado a isso, vai ter um efeito político, vai ter um efeito social, vai ter um efeito econômico, enfim, mexe com tudo a Reforma Protestante. Então, estamos falando de um evento que é central para a história do cristianismo. E é muito importante nós rememorarmos o que foi a Reforma Protestante, porque nós aprendemos muito com a história da Igreja. As coisas ruins que aconteceram nos servem de exemplo negativo, no sentido de nós não imitarmos, conhecermos o que ocorreu de errado para não imitarmos, para não reproduzirmos no nosso presente. E o que há de positivo também é importante, porque são exemplos positivos, coisas que devem nos inspirar, né? E é isso que eu acho muito importante na Reforma Protestante, esse lado positivo, que a gente deve sempre enfatizar. Há questões negativas também, de vez em quando a gente fala sobre isso, mas nunca a gente deve colocar os pontos negativos acima dos pontos positivos, ainda mais num evento em que o seu efeito positivo é muito maior do que qualquer consequência negativa que possa ter ocorrido devido a falhas de A, de B, ou a algumas decisões equivocadas que alguns líderes tomaram aqui e acolá. Então, queridos, o que me compete falar hoje sobre esse assunto, conforme já anunciado, tão importante, é a respeito do legado da Reforma Protestante. O legado da Reforma Protestante. Afinal de contas, o que a gente recebeu de positivo da Reforma Protestante? O que a gente pode considerar a principal herança positiva, a riqueza positiva que nós temos herdado dos reformadores, né, daqueles que promoveram a Reforma Protestante? Eu selecionei quatro coisas. A gente poderia falar aqui de outras coisas, mas essas quatro eu julgo serem aquelas que estão entre as principais. São coisas que são unanimidade para qualquer pessoa que vai estudar sobre a Reforma Protestante. A primeira coisa que eu destacaria é a vitória dessa ideia perigosa chamada o livre exame das Escrituras. Isso é um legado positivo.
a Reforma Protestante, os reformadores tiveram a coragem de levar adiante aquilo que, na época, era visto como uma ideia muito perigosa, que é o livre exame das Escrituras. Deixe-me explicar por que isso era visto de forma a provocar muita apreensão por parte dos líderes cristãos da época, né? Por quê? Bem, é importante a gente lembrar que no início da igreja, nos primeiros séculos, surgiram várias heresias. Vocês devem se lembrar, né? Quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vê muitas heresias relacionadas à natureza de Cristo, relacionadas à Trindade, relacionadas, enfim, há vários outros aspectos da doutrina cristã. Esses dois são os principais, mas nós temos o movimento gnóstico, enfim, muitas heresias surgiram ali, né? E nós tivemos também movimentos de cisão ali no início. Você tem, além desses movimentos heréticos, que realmente ensinavam heresias, você tem um movimento que ele acha que a igreja está corrompida, fria, e eles então tentam se deslocar ali da igreja, se afastar dela, para aquilo que eles achavam que deveria ser um resgate da pureza do cristianismo. Você vai ter ali movimentos como os donatistas, né? E esses movimentos acabam gerando um conflito muito grande, né? E o que acontece? É nessa época que a igreja toma a seguinte decisão. Que quem teria autoridade de definir a fé, quem teria autoridade de interpretar as Escrituras para definir qual é realmente o ensino das Escrituras, aquilo que as Escrituras ensinam, é a igreja. Foi o que eles encontraram naquela época como uma forma de tentar acabar com essas coisas. Porque um começava a ensinar uma coisa, outro começava a ensinar outra. Enfim, cada um começava a ensinar de um jeito. Você tem vários movimentos que vão surgindo ali. Então, a igreja resolveu fazer isso. Olha, a partir de agora, só quem tem autoridade para interpretar o que diz a Bíblia é a igreja. São os clérigos. Então, toda vez que alguém disser, olha, é assim que a gente tem que entender essa passagem, não dê ouvidos. Procure saber como é que a igreja interpreta aquilo ali, né? Então, isso foi uma forma que eles usaram para tentar evitar, né, essas heresias, né? Isso não fez com que heresias deixassem de surgir, né? Porém, isso, de certa forma, serviu para dar uma solidez à Igreja Católica. Quer queira, quer não, a Igreja Católica atravessou séculos mantendo a sua unidade. E, inclusive, chegou com o apoio do poder civil a criar, inclusive, uma Inquisição, né, em que ela, com mão de ferro, combatia todos aqueles que eram dissidentes. No começo, a igreja foi reticente em relação a usar do poder civil, né? Mas o próprio poder civil, porque alguns desses movimentos heréticos ali do período medieval eram violentos, o próprio poder civil pediu à igreja para que instituísse a Inquisição. É interessante isso. E aí a igreja resolve instituir, e a coisa acaba indo além da conta, porque eles começam com mão de ferro, combater todos os dissidentes, mesmo quando as críticas eram realmente pertinentes. E nós sabemos que nesse período ali do final da Antiguidade, início da Idade Média, houve um momento
também de paganização do cristianismo, onde a igreja, na tentativa de cristianizar os pagãos, acabou paganizando um pouco a sua mensagem, fundindo o cristianismo com elementos pagãos, né? Isso vai acontecer naquele período ali. A igreja foi tolerante quanto a isso. Por quê? Porque cai o Império Romano e aí temos os bárbaros. E a igreja não tem o poder estatal por trás dela para segurar. Então a igreja precisa cristianizar os bárbaros. E ela consegue cristianizá-los nesse processo em que ela cristianiza os pagãos, paganizando um pouco a mensagem cristã, o conteúdo cristão. Então, a igreja começou a adotar alguns ensinos que se chocavam com aquilo que nós vemos das Escrituras. E a tradição passou a ter um peso superior, né? Uma vez que a igreja entendia da seguinte forma: olha, quem estabeleceu o cânone fomos nós, então a tradição é mais importante do que a Bíblia. Não é que a Bíblia não seja importante, mas a tradição é igualmente importante. E quando você tiver com dúvida, siga a tradição, né? E assim, muitos erros foram se amontoando e aqueles que estavam dentro da igreja que não concordavam com essas coisas fizeram um movimento natural. Vamos voltar à pureza do Evangelho. E onde é que a gente encontra a pureza do Evangelho? Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Vamos voltar para lá, o que diz o texto bíblico, né? E aí você vai ter os momentos de pré-reforma, né? Você vai ter os pré-reformadores valdenses, né? E outros movimentos. Desculpe. E aí, o que acontece? Ali no século XII, a igreja tem um poder muito grande. Porque quem mantinha unida a Europa era a Igreja Católica. Era a igreja. A igreja que mantinha unida a Europa inteira. Porque, pense bem, naquela época não existia estados-nações. Você tinha cidades-estados. Você tinha várias cidades, vários nobres, vários líderes ali, e você tinha aquelas cidades-estados com aqueles reis mais proeminentes, aquelas coalizões. Não existia uma identidade nacional, né? As pessoas tinham alguma identidade, compartilhavam alguma identidade por questões de língua, de cultura regional, mas o que mantinha a Europa unida, o cimento de união da Europa, chamava-se Igreja Católica. Não importa se você estava na região que hoje é denominada França, né? Ou na Germânia, lá na Alemanha, onde você tivesse, desculpa, onde você tivesse, tinha uma coisa que unia todo mundo. Você podia estar no leste europeu, na Inglaterra, na França, na Itália, lá nos países íberos, lá, Espanha, Portugal. Onde você estivesse, você tinha a Igreja Católica que unificava tudo. A igreja era simplesmente o centro da vida social das pessoas. Como é que as cidades eram construídas? Você se lembra como é que as cidades eram construídas? Inclusive, você vai em cidades do interior do Brasil, você ainda encontra essa formação desse jeito, né? Mas é uma formação que veio da Europa para cá, para o Brasil, porque era assim que era constituído lá uma cidade. Como é que era? É uma igreja católica no meio e tudo ao redor da igreja católica. A igreja católica é o centro da cidade. O sino da igreja católica que marca os horários do dia. Batismo, primeira comunhão, casamento, funeral, tudo igreja católica. Naquela época, na Idade Média, inclusive, se você queria aprender, quem é que ensinava? Onde é que era a escola? Na igreja católica. Não é verdade que a igreja católica não se preocupava com o ensino e não ensinava, se preocupava e ensinava. Sendo que as pessoas eram analfabetas, a maioria esmagadora da população da Europa era analfabeta, porque não existia ensino obrigatório. Quem vai criar o ensino obrigatório é o movimento protestante. Eu vou falar disso daqui a pouco, né?
Mas eu tô desenhando todo esse cenário para que vocês percebam o que mantinha tudo isso unido, apesar das diferenças políticas. Havia guerras, conflitos. Veja, você tinha guerra direto ali na Idade Média. De uma cidade-estado contra outro, reis contra outros reis. Você tinha guerras, aquela coisa toda. Mas a Europa se mantinha unida porque tinha uma coisa que unia tudo, que era a Igreja Católica. Entendeu? Era a Igreja Católica. Então, quando chega no século XII, a Igreja é tão forte que ela resolve, através do Papa Inocêncio, na época, promulgar eu esqueci agora como é que eles chamam lá, enfim, promulgar lá um documento dizendo, desculpe, me fugiu agora o nome técnico que dá a esse tipo de documento, mas enfim, ele promulgou um documento dizendo que o poder estatal, o poder civil está subordinado à Igreja. E aí isso começou a causar problemas, né? Porque o pessoal aceitava a autoridade da Igreja Católica. Era a Igreja Católica, inclusive, quem coroava os reis. Mas aquele documento ali pegou um pouco mal. E aí começou a ter um movimento chamado Movimento dos Concílios, conciliarismo, que pregava que, na verdade, o Papa não tinha que decidir as coisas sozinho. Tudo tinha que ser decidido através de um concílio, né? E você começa a ter essas disputas ali com a Igreja Católica, do poder civil com a Igreja Católica, principalmente a França, né? Começa a ter enfrentamentos ali, o rei francês chega a humilhar um Papa, né? E que chega a morrer depois, né? Das consequências físicas daquele enfrentamento que ele teve com aquele rei francês. E você vai ter também, a partir ali do século XIV, conflitos envolvendo a liderança da Igreja Católica constantes. Você vai ter, por exemplo, o cativeiro babilônico da Igreja, quando o Papa não aguenta mais as pressões das famílias ali na Itália, né? As pressões das famílias, o partidarismo das famílias ali, os partidos políticos, vamos chamar assim, na Itália, as famílias fortes que queriam mandar na Igreja. E aí o Papa enche o saco, desculpe o termo, mas é isso mesmo que ocorre, ele enche o saco e diz, sabe o negócio, vou sair daqui e vou transferir a sede da Igreja para Avignon, na França. E aí ele transfere para lá. E a Igreja passa muitos anos lá, o que é chamado de cativeiro babilônico da Igreja. E, para piorar, depois, quando o Papa pensa em voltar, depois de décadas, quando ele pensa finalmente em voltar, já é um outro Papa, aliás, morre aquele Papa e aí vem outro Papa e ele tenta voltar, trazer a sede de volta para Roma, os franceses não aceitam. Os franceses já tinham uma influência muito forte ali sobre a Igreja. Eles não aceitam. Então, quando o Papa vai para Roma, eles elegem um outro Papa lá em Avião. E aí a Igreja passa a ter 2 papas. Olha a confusão. E chega um momento dessa confusão em que chega a ter 3 papas. E eles fazem um concílio, a votação, enfim, no final das contas isso é resolvido. Mas veja que isso já causou uma tensão. E quando você chega no século seguinte, o século XV, você tem aquilo que é talvez o segundo século, não, com certeza, o segundo século mais terrível da história dos papados. Você vai ter ali, a partir do início do IX século até o início do X século da história da Igreja, você vai ter o que é chamado de século das trevas, quando você teve papas terríveis que fizeram coisas absurdas, inomináveis, né? E esse período ele tem um outro período que compete com ele fortemente, século XV. Você tem papa ali fazendo coisas absurdas. Você tem papa envenenando gente, matando gente, papa que queria
envenenar o cara e acabou ele tomando o veneno sem querer e matando ele mesmo. O Papa que tinha vários amantes, vários filhos, colocava filho como cardeal. Era uma bagunça total. Uma bagunça total. Tem um Papa chamado Alexandre, inclusive, que é da época do Jerônimo Savonarola, ali no final do século XV, que é um dos papas mais terríveis da história. Então, veja, você tem a degeneração social da igreja, você tem essas tensões políticas crescendo também, você tem esses desvios históricos que vêm lá de trás do período em que a igreja, para cristianizar os pagãos, foi paganizando um pouco a mensagem cristã, o conteúdo cristão, né? E aí você vai ter aquela coisa de oração pelos mortos, adoração às imagens, tudo isso é nesse período em que a igreja começou a cristianizar os pagãos e foi bem sucedida nisso, mas ao custo de paganizar a sua mensagem, o seu conteúdo, né, cristão. Então, tudo isso causa esse clima, essa tensão. E aí vem a reforma e vai pregar a volta à palavra. Os movimentos pré-reformadores já pregavam isso, mas com Lutero a coisa vinga, porque até então a igreja católica conseguia derrubar todas as tentativas, né? As tentativas não vingavam, mas com Lutero a coisa vingou. E Lutero, ele entrou com o ensino do livre exame das Escrituras. Claro, vai ter justificação pela fé, vai ter outras coisas, tudo isso eu vou falar também. Mas a base de tudo é isso. O ensino do livre exame das Escrituras. A ideia perigosa. Por quê? Porque liberar o exame das Escrituras para todo mundo, dizer que qualquer pessoa pode examinar as Escrituras e interpretá-las, não deixar isso nas mãos apenas de uma instituição, da Igreja Católica, no caso, vai provocar o seguinte, vai provocar, pensava a Igreja Católica naquela época, isso vai provocar ordem, o fim da ordem religiosa, vai provocar desordem religiosa, anarquia religiosa, vai provocar a desintegração, consequentemente, do tecido social da Europa. Porque, veja bem, volto a dizer, o que é que unia a Europa? Era a Igreja Católica. A partir do momento que a Igreja se divide, se fragmenta, então o tecido social da Europa vai se esgarçar, vai se desintegrar. Essa é a ideia perigosa, que a Igreja Católica temia muito. E o Lutero não, ele insiste com isso. Ele entra com o livre exame das Escrituras e diz, não, tem que ser livre exame das Escrituras. Né? E junto com isso vem outra coisa, vem o sacerdócio dos santos. Eu vou falar sobre isso também, que também está linkado a esse ensino. Esse ensino perigoso, ele vai ter efeitos. Isso vai fazer com que o tecido social da Europa realmente seja rompido. E aí, a partir do século XVII, como consequência da reforma protestante, vão surgir os Estados-nações. Uma forma de você agora criar blocos de unidade. Blocos de unidade. Né? Porque agora o elo que une todos não é mais a igreja. Você tem que criar um outro elo. E esse elo passa a ser o quê? Já que agora você tem, na Europa, católicos, protestantes, enfim. E você também tem vários tipos de protestantismo. Você tem o luterano, você tem o reformado, você tem o anglicano. E aí? O que é que vai agora unir? Aí vai se criar os Estados-nações. Vocês devem se lembrar que, logo depois que ocorre a reforma protestante, há as guerras religiosas. Católicos e protestantes entrando em guerra, né? Até o século XVII, quando essa guerra acaba com a chamada Paz de Westfália. Né? E quem vai estudar direito internacional, geralmente, a primeira aula de direito internacional é a Paz de Westfália. Por quê? Porque é ali que é criado o princípio de Estados-nações. Né? Porque eles começam a dividir, criar uma divisão ali da Europa que vai ser melhor implementada no decorrer dos séculos. Tanto é que países, por exemplo, como a Itália, só vai se tornar nação no século XIX. Né? A Alemanha só vai se tornar uma nação, como a gente conhece hoje, no final do século XIX, com Bismarck. Ele vai unir tudo. Mas tudo isso começa com aquela Paz Westfália lá no século XVII. Então, veja, realmente aquilo que a Igreja Católica temia aconteceu. Aquilo que os próprios líderes políticos no começo
temiam também, aconteceu. Porque muita gente era contra a reforma também, porque eles não queriam cisão da igreja, porque cindir a igreja significava desintegração do tecido social da Europa. Né? Então, todos tinham medo dessa coisa chamada livro-exame das Escrituras. Né? Sendo que o livro-exame é necessário. Tem consequências? Tem. Quais são as consequências? Essa penca de denominações que temos hoje. Temos milhares de denominações. E eu não estou criticando isso, dizendo que não deve existir denominações. No meu livro A Sedução das Novas Teologias, eu falo que a existência das denominações é algo importante. A gente só não deve ter idolatria às denominações, né? Achando que só a nossa denominação é que tem crentes que vão para o céu e que os outros das outras igrejas vão tudo para o inferno. Não, não é isso. Enfim. E também devemos nos mantermos unidos, né? Como cristãos, tal, cada um respeitando o seu entendimento das Escrituras ali. Todos concordam com a espinha dorsal da fé cristã, né? E temos as nossas diferenças que fazem com que surjam as denominações. As denominações já vão surgir por quê? Porque quando a Igreja Católica sofre com a reforma protestante, então você tem cisões ali dentro da igreja, você tem, então, a necessidade de essas igrejas que surgem novas terem o poder estatal ajudando elas. Né? Porque, afinal de contas, a igreja luterana, ela, para sobreviver, ela precisava do poder civil chegar junto. Né? Estou falando do início ali da reforma, né? Que era guerra, meu amigo, era guerra. Então, você precisava que a autoridade política ali daquela região desse apoio para os reformadores. Então, a igreja protestante, quando ela nasce estatal. A igreja anglicana, estatal. A igreja luterana na Dinamarca é estatal. Na Alemanha, estatal. Inclusive, quem paga os salários dos pastores é o Estado. Na Alemanha é assim. Na Dinamarca é assim. Na Suécia é assim. Na Inglaterra é assim. Né? Mas aí surge um outro problema. Qual é? É que a igreja começa a perceber que isso engessa a igreja. Né? A igreja fica muito misturada com a política, o pastor também evangeliza menos, porque ele não está preocupado em encher a igreja, porque ele já tem uma vida cômoda, um salário tranquilo, aquela coisa toda. Não que o pastor deva pensar em encher a igreja para melhorar o salário dele, não isso. Mas, de alguma forma, ele estava ali tranquilo, sustentado pelo Estado, pelos impostos. Então, ele não preocupava assim, em fazer evangelismo, aquela coisa toda, e havia muita interferência política, então surgem as igrejas independentes. E aí surgem as denominações. As denominações, elas surgem como algo muito positivo, que é essa coisa de desestatizar a igreja, de tirar a igreja do Estado, de dentro do Estado. A igreja tem que ser independente do Estado. Então, veja, as denominações são um fenômeno positivo na história da igreja. Agora, depois, tem o seu desvirtuamento, né? Mas lembre-se que as primeiras denominações, quando surgiram, elas surgiram por diferenças teológicas, doutrinárias. Ou seja, por questão de convicções. O próprio movimento pentecostal, quando surge, é por questão de convicção. Olha, nós entendemos assim à luz da Bíblia. Vocês entendem de forma diferente, mas nós entendemos assim. Nós achamos que é dessa forma, é o que nós podemos entender. E aí houve a separação. Então, veja, as divisões ocorriam por questões de convicção, né? Convicções doutrinárias. Já essas novas igrejas que surgem, a maioria delas, não todas, elas não surgem por questões de convicções doutrinárias. Elas surgem por questões financeiras, motivadas por outras coisas. Né? Isso aí já é um fenômeno totalmente do denominacionalismo quando ele surgiu. Ele surgiu por um objetivo sadio, que era igrejas independentes, igrejas que não dependem do Estado. Né? Então, queridos, veja, o livro-exame era considerado perigoso por causa de tudo isso. Né? E, em certo sentido, essa preocupação da Igreja Católica não era errada. Não era errada. Mas, mais importante do que esse temor, era a necessidade das pessoas terem acesso à palavra de Deus, todos,
e aprenderem a palavra de Deus. E outra coisa, é o resgate do ensino bíblico, da Bíblia como autoridade máxima. Sola Scriptura é um dos maiores legados para o cristianismo. Essa coisa de somente as Escrituras, porque na Igreja Católica você tem a tradição em pé de igualdade com as Escrituras. E quando há conflito, a tradição prevalece. Mas a Reforma disse, não, é a Bíblia, tradição não, ó, é a Bíblia, a palavra de Deus. A nossa única, como é que a gente repete sempre? A nossa única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Então, o livre exame das Escrituras é o primeiro grande legado da Reforma Protestante. As consequências disso, surgiram algumas consequências que são consideradas negativas, preocupantes, para aquelas pessoas daquela época. Surgiram, é verdade. Mas veja, através do livre exame das Escrituras, você tem a possibilidade de muitas heresias, sim, surgirem, né? Mas veja que também houve um equilíbrio. No começo, Lutero ele era muito radical nessa questão do livre exame das Escrituras e também do sacerdócio universal dos santos, né? Mas depois ele começou a entender, opa, que peraí, não é bem assim. Há a importância das instituições, as pessoas têm liberdade para ler as Escrituras, para interpretar, mas é importante você ter os pastores, a liderança, a instituição ali à frente do ensino, né? Que você tem que ter organização, você tem que ter ordem também. Isso está na Bíblia também. E a Bíblia fala de pessoas que são mestres, que têm esse dom. Então, veja, você tem um sacerdócio universal dos santos, que vai dizer que qualquer um pode pregar, pode ministrar, tal, ok. Mas você também tem os dons que são concedidos por Deus soberanamente. E alguns vão ter dom para ensinar e outros não. Você tem mestres na igreja que são muito mais capacitados para o ensino. Então, essas pessoas devem ser mais ouvidas do que, obviamente, qualquer outra pessoa. Agora, isso não significa dizer que ninguém pode pregar a palavra de Deus. Todos podem pregar a palavra de Deus. Todos podem evangelizar. Inclusive, o livre exame das Escrituras, ele também favoreceu mais o evangelismo, né? A Bíblia foi colocada na língua do povo, né? Não que não houvesse Bíblia em alemão, quando Lutero escreveu a Bíblia em alemão, tá, gente? Talvez vocês não saibam, mas já existia a Bíblia em alemão antes de Lutero escrever a Bíblia em alemão. Somente que essa Bíblia em alemão ela não era acessível ao povo. Não era numa linguagem do povo, povão, e também não era acessível ao povo. Porque a Bíblia só podia ser acessível para quem? Para os clérigos, para aqueles que eram os únicos com autoridade para interpretar a Bíblia. Além do que, a maioria do povo era analfabeta. Cerca de 90% da Europa, estima-se, naquela época, era analfabeta. Então, o que faz Lutero? Ele faz uma tradução da Bíblia para o alemão numa linguagem que era a linguagem popular. Quem lê hoje a Bíblia em alemão lá do Lutero e conhece alemão vai achar aquele alemão muito, vamos dizer assim, difícil, né? Porque arcaico, tal. Difícil porque arcaico. Sendo que devemos nos lembrar que naquela época aquilo não era considerado algo, vamos dizer assim, que hoje alguém pense que é um alemão muito erudito. Não. Aquilo era o alemão falado pelo povo, né? Assim como a gente hoje lê a Divina Comédia, do Dante Alighieri, e a gente pode achar aquilo ali muito sofisticado, erudito. Mas quando Alighieri escreveu, aquilo ali era a língua do povo, a língua falada do povo nas ruas. É porque os séculos passaram e aquela linguagem hoje é considerada uma linguagem muito culta. Veja como as coisas mudam, né? Se Jesus demorar a vir, esse português que a gente fala hoje, popular aqui, né, pode ser considerado daqui de 300 anos um português muito erudito. Para você ver como são as coisas, porque vai tendo mudança.
Quando o Lusíadas foi escrito, claro, ali teve uma certa erudição, sim, nas Lusíadas. Mas não era uma linguagem tão fechada, hermética para as pessoas daquela época, para o português falado daquela época. Né? Então, ele procurou fazer uma Bíblia na linguagem do povo. Inclusive, ele dizia assim, olha, quando você pregar a palavra, pregue a palavra de uma forma que a pessoa mais culta na igreja e a pessoa mais simples, o velhinho e a criança entendam o que está sendo pregado. E quando ele escreveu a Bíblia alemã, ele escreveu nesse sentido. E mais, havia sido criada a imprensa ali na segunda metade do século XV, que era uma novidade naquela época. E a Reforma Protestante, mais do que qualquer outro movimento, soube explorar esse fenômeno chamado a imprensa. Depois da Reforma Protestante foi que a sociedade europeia entendeu a importância da imprensa, e aí a imprensa se desenvolve. Vai nascer, inclusive, a imprensa secular também. Os jornais vão nascer depois da Reforma Protestante. Mas quem primeiro explora bem esse fenômeno novo da comunicação é a Reforma Protestante. Lutero, alguns inclusive dizem, alguns historiadores dizem, que não teria tido o sucesso que teve se a imprensa não tivesse sido criada. Porque na época de John Hus, na época de Wycliffe, não existia. Mas Lutero é de uma época em que a imprensa já existia, algumas décadas, sendo que era ainda pouco explorada. E ele explorou isso, esse recurso, mais do que qualquer um. É como se fosse o seguinte, gente. Você se lembra dessa eleição agora de 2018, né? Daqui do Bolsonaro, né? As redes sociais foram criadas há algum tempo, mas até então os políticos não usavam muito rede social. Uma das razões do sucesso da eleição do Bolsonaro em 2018 foi porque o pessoal que o apoiava, e ele mesmo, usou as redes sociais mais do que qualquer outro político. E hoje os políticos atentam para as redes sociais. Ele mostrou que as redes sociais têm mais poder do que a mídia tradicional. Porque você teve a mídia tradicional ali falando contra ele, revistas, jornais, rádio, TV, de manhã, de tarde, de noite, contra ele o tempo todo. E ele só com as redes sociais ele conseguiu vencer o discurso, a narrativa da mídia tradicional. Obama fez a mesma coisa em 2008. Nos Estados Unidos, 10 anos antes de Bolsonaro aqui no Brasil, 10 anos antes, Obama, ele na sua primeira eleição, ele foi o político que melhor soube explorar as redes sociais que estavam nascendo, né, naquela época. Ele explorou como ninguém. E de lá para cá, todas as eleições presidenciais, o pessoal usa demais as redes sociais. O próprio presidente dos Estados Unidos, o atual Trump, que está tentando a reeleição, também usa muito. A ideia é a mesma. Naquela época, a imprensa era algo novo, tinha sido criado há algumas décadas, mas ninguém tinha sabido explorar aquela coisa poderosa que havia. Aquela coisa poderosa que havia. E quem fez primeiro isso? Lutero, os reformadores. Isso, inclusive, vai inspirar a criação da imprensa secular depois. Então, o livro-exame das Escrituras, essa coisa de você colocar a Bíblia na linguagem do povo, na língua do povo, na linguagem do povo. Lutero, inclusive, no seu processo de elaboração do texto, da tradução da Bíblia para o alemão, ele acabou sistematizando a gramática alemã, uma grande herança também da Reforma. Então, nessa coisa do livro-exame das Escrituras, ele traduziu a Bíblia para a língua do povo, ele colocou a Bíblia numa linguagem acessível para o povo, e ele imprimiu vários exemplares da Bíblia e espalhou para o povo. Entendeu? Espalhou para o povo. Espalhou para o povo. Então, isso é um grande legado. E hoje, é verdade que nós temos vários entendimentos diferentes. A Igreja Católica olha para nós protestantes e diz: olha aí, esse negócio do livre-exame das Escrituras, do que é que deu. Olha quantas denominações. Olha cada um entendendo a Bíblia, texto bíblico, de uma forma diferente. Enquanto nós aqui temos uma única fonte de interpretação. Né? Tá, mas, por outro lado, veja que esse livre-exame das Escrituras, ele, por mais que ele provoque essas diferenças, essas distinções, o que é natural, né? Na interpretação de pontos doutrinários, principalmente secundários, mas você tem, por exemplo, no meio evangélico,
um pensamento majoritário em relação a esses pontos secundários. Então, veja que o livro-exame, por exemplo, fez com que nós tivéssemos amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, né? Nós tivéssemos continuistas, cessacionistas, arminianos, calvinistas, sendo que, quando você olha para os protestantes como um todo, depois de séculos desse livro-exame, você tem a maioria sendo arminiana, a maioria sendo continuista, a maioria sendo pré-milenista, né? E pré-tribulacionista. Enfim, o livro-exame está aí. Então, você tem várias opções de denominação. E esse livro-exame faz com que haja essas distinções, sendo que você tem um grupo majoritário, um entendimento majoritário esmagador em relação a determinados pontos, o que mostra que não deve se ter medo do livro-exame. Não deve se ter medo do livro-exame. Agora, você deve ter o respeito às diferenças. Obviamente, se eu sou assembleano e eu, de repente, deixo de crer naquilo que é esposado pela Assembleia de Deus à luz da palavra de Deus, então, se eu não quero sair da denominação, então eu posso ficar, mas sem criar problema. Agora, se eu penso de forma diferente, poxa, então é melhor eu ir para uma denominação onde lá se ensina, se entende o texto bíblico, determinadas passagens, como eu acho que é a interpretação mais correta. Você tem várias denominações hoje, você tem essa possibilidade, né? Que eu não posso querer que o meu posicionamento reine sobre toda a minha denominação, né? Aí não dá para fazer isso. Agora, no final das contas, a gente olha que o livro-exame era algo arriscado, mas era algo mais correto a ser feito, era o correto, e nós temos efeitos positivos hoje do livro-exame das Escrituras. Veja quanta riqueza nós temos hoje de obras teológicas, de ensino. Veja agora na internet. Claro, você vai ter muita besteira junto. É o risco. O livro-exame tem esse risco, né? A Bíblia acessível a todos, para todo mundo poder interpretar o texto bíblico, vai ter também muita besteira que vai sair por aí. Mas sendo que a maioria esmagadora das pessoas vai saber distinguir entre o que é bobagem e o que é correto, né? Então, vai valer a pena. Você vai ter muita riqueza nessa diversidade, muita riqueza, né? Então, é algo positivo. Essa é a primeira grande consequência. A segunda grande consequência, eu me detive muito nessa primeira consequência, porque, para explicar ela, a importância dela, eu tive que mostrar esse desenvolvimento histórico da igreja até chegar na reforma, né? Foi bom, de qualquer forma, também, porque a gente vai falar da reforma, a gente tem que explicar o que foi a reforma e por que ela ocorreu, né? Mas vamos lá. O segundo ponto é a educação ampliada e enfatizada. É um erro dizer que a Igreja Católica não se preocupava com a educação do povo, se preocupava. Outro dia eu encontrei um colega que dizia assim: rapaz, nós protestantes fomos os que criamos as primeiras universidades. Mentira! As primeiras universidades foram criadas pela Igreja Católica. Não, nós fomos os primeiros a nos preocuparmos com a alfabetização do povo. Mentira! A Igreja Católica começou um processo de alfabetização dos europeus ali no final do século VIII, início do século IX, no governo lá do Carlos Magno, né? Existia, e dos sucessores deles, existia um movimento ali para tentar alfabetizar toda a Europa. Toda a Europa. Agora, o que ocorre é o seguinte, meu amigo, ocorre duas coisas. Primeiro, que a educação não era obrigatória, e segundo, você tinha essa coisa da interpretação das escrituras fechada para um grupo, né? Agora a igreja ela dissemina esse conhecimento para todos e ela quer que todos tenham acesso a esse conhecimento e todos tenham a possibilidade do livre exame das escrituras, então ela se preocupa em alfabetizar esse povo. Porque como é que você vai ter o povo lendo a Bíblia para fazer um livre exame das escrituras se o povo não sabe ler? Então, juntamente com o ensino no livre exame das escrituras, você tem a defesa da educação para todos, né? Esse processo esse trabalho de alfabetizar o povo,
eles começam a fazer campanhas de alfabetização, né? Isso ocorre lá na Alemanha, isso ocorre em todos os países da Europa onde a reforma chegou, até que no século XVII, início do século XVII, o Comênios, né, que era um morávio, se não me engano ele era morávio, o Comênios ele resolve criar um projeto de educação obrigatória, e um novo modelo de alfabetização e de educação, e a rainha da Suécia gosta da ideia, implanta isso na Suécia e assim ela alfabetiza todos os suecos em alguns anos. A Europa vê o bom resultado disso e aí aquele modelo do Comênios começa a ser adotado nos outros países da Europa. Foi assim que nasceu o ensino obrigatório. Na época, na Europa, 90% não era alfabetizado. Não é porque não havia oferta. Havia a igreja, todas as igrejas ensinavam. Todas as igrejas de todas as cidades ensinavam, alfabetizavam. Ensinavam também, a pessoa que quisesse continuar estudando, ensinava o trivium, o quadrivium. Depois a pessoa podia ir para uma universidade para se especializar em 3 áreas, né? Medicina, direito, e aí ele aprendia tanto direito civil quanto canônico, e teologia, né? Que eram os 3 doutorados que você tinha. É por isso que no passado as pessoas sempre queriam ter nas suas famílias um padre, um advogado, ou juiz e um médico, não é? É por causa disso, porque essas são as 3 ciências, vamos dizer, mais importantes, vem desde a Idade Média, né? Mas o pessoal tinha que aprender o trívio, o quadrívio, aquela coisa, e depois chegar a isso aí. Mas quando ele aprendia o trívio e o quadrívio, ele tinha um conhecimento geral de tudo. Por isso você tinha muitos polímatas entre os intelectuais da Europa, na Idade Média. Pessoas que eram, na Idade Média e no Era Moderna, pessoas que detinham conhecimento em várias áreas do conhecimento. Porque quando você estudava o trívio e o quadrívio, você podia se especializar depois em uma dessas 3 áreas, né, na universidade. Ou na área teológica, ou na área do direito, ou na área da medicina. Mas essa base que você fazia já abria a tua mente para física, engenharia, química, astronomia, enfim, para tudo. Então você tinha vários polímatas naquela época, né? Polímata é aquela pessoa que ele é bom em várias áreas da ciência e do conhecimento, né? Então, queridos, o problema naquela época é porque o ensino não era obrigatório. Porque não se enganem. Se disser assim amanhã no Brasil, olha, a partir de hoje o ensino não é mais obrigatório no país, você acha que a maioria das pessoas vai para a escola? Não vai, meu amigo. A maioria não vai. Como o ensino é obrigatório, então as pessoas elas acabam sendo alfabetizadas. Você vai diminuindo, então, o analfabetismo de forma radical. Outra coisa também é que no passado também só se cobrava para quem tinha dinheiro. A Igreja Católica, se a pessoa fosse pobre e não tinha condição de pagar, ela ensinava os pobres de graça. Ela só cobrava de quem tinha condições. Então não tinha desculpa. As pessoas eram analfabetas porque elas queriam ser, né? E, inclusive, geralmente, em alguns lugares, quem mais se preocupava em estudar eram as mulheres, porque os homens eles queriam saber de guerra. Eles achavam, em alguns lugares da Europa, é engraçado isso, eles não estudavam, os homens não estudavam porque eles achavam que esse negócio de estudar era negócio para a mulher. O homem tinha que ir para a guerra, cavaleiro, guerra, espada, escudo, lança e guerrear. Então, isso era comum naquela época, na Idade Média. Você encontra esse entendimento naquela época, né? Em registros históricos. Então, queridos, a forma também é importante porque ela amplia e enfatiza a educação, criando o ensino obrigatório e também reformulando o sistema educacional. Nessa reformulação, muitos educadores acham que houve falhas, né? Pode-se criticar. Talvez o modelo lá do Comênios, que depois foi desenvolvido melhor por outros, talvez tenha falhas. A gente sabe hoje que a educação ela é mais voltada para a profissionalização da pessoa, né? A pessoa, diferentemente do ensino da Idade Média, da Antiguidade, que era um ensino em que a pessoa ela era preparada para a vida. Quando o camarada estudava o trívio e o quadrívio, não importava simplesmente a questão de uma profissão. A pessoa era importante tinha um conhecimento para a vida, como ser humano. Ele formava um ser humano, né? Intelectualmente, né?
E você tinha os grupos de ofício, né? Que ensinavam as profissões lá. Né? Você tinha, inclusive, a maçonaria vai surgir disso aí, né? Essas ordens de ofício. Agora, quando você chega no ensino moderno, você já tem mais a faculdade trabalhando você, não para você formar você como ser humano, para o conhecimento de forma geral, mas se preocupa em formar você para ser um bom advogado, um bom jornalista, um bom sociólogo, um bom... Tanto é que, inclusive, quando você se forma, você se especializa numa área específica. Quer dizer que você, no demais, nas outras coisas, você não é tão bom. Mas naquilo que você especializou, você é bom. Quer dizer, você é uma pessoa dedicada a uma coisa só. A uma coisa só. A não ser que você particularmente procure se desenvolver em muitas outras áreas. Né? Então, isso é uma desvantagem em relação ao que você tinha na Idade Média. Por outro lado, você tem agora o ensino obrigatório e você tem também, em outras áreas, também um avanço no sistema educacional. Mas, veja, tudo isso é fruto da reforma protestante. O terceiro grande legado é o sacerdócio de Todos os Santos. Né? Porque antes se tinha a ideia que o sacerdócio era algo para os clérigos, e os clérigos estavam acima do restante do povo. E Lutero vai dizer, não, calma, os clérigos são pessoas que são dotadas por Deus para exercer determinados dons dentro do corpo de Cristo, né? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, mas eles estão tirando a função que eles têm específica. Eles têm o sacerdócio e o crente comum também tem. O crente comum também pode pregar, né? Também pode ensinar, enfim. Né? Ele dizia até que podia batizar, podia administrar a ceia. Né? O crente comum ele pode fazer isso por causa do sacerdócio de Todos os Santos. Né? Depois ele vai fazer uma retificação nesse seu ensino, porque ele vai perceber que ele também exagerou um pouco isso, né? O Lutero. Mas, de qualquer forma, ele fez com que nós herdássemos esse entendimento, que é muito diferente do entendimento católico. Você vê no catolicismo bem essa distinção entre o clérigo e o povo. E na igreja você tem os pastores, a liderança e tal, mas você vê que na igreja você tem o povo leigo também evangelizando, pregando, fazendo a obra. Isso, durante a época do desenvolvimento do protestantismo, durante os séculos que se seguiram, foi sendo abafado. Né? A partir do momento que a igreja vai se institucionalizando demais, ela vai perdendo isso. Mas aí vem o avivamento metodista no século XVIII e começa a dar importância ao leigo, ao ministério do leigo. A participação do leigo no sacerdócio da igreja. Né? Aí você tem o movimento pentecostal e restaura isso também, através da restauração do profetismo de todos os crentes, que é um ensino ainda mais forte do que o sacerdócio de todos os crentes nesse sentido. Né? Enfim, nós pentecostais que somos herdeiros da reforma protestante também. E, por fim, nós temos o ensino, o grande legado, que é o resgate da justificação pela fé. A justificação pela fé. Quando você começa a ler o ensino da justificação pela fé antes de Lutero, antes dos reformadores, você vê que havia um entendimento de justificação pela fé no sentido de Deus declarando justo aquela pessoa pela fé em Cristo. Né? Porque havia um ensino predominante na igreja de justificação como a pessoa se tornando justo através de um processo, que ela vai se tornando justa, é um processo que faz com que a justificação se assemelhe muito com santificação, que é o entendimento católico, era o entendimento daquela época, majoritário. Mas você tinha, por exemplo, Bernardo de Claraval e outros vão ensinar a justificação pela fé. Até um tempo atrás, acreditava-se que somente Bernardo de Claraval, na Idade Média, tinha ensinado alguma coisa parecida com a justificação pela fé de Lutero. Mas hoje já se sabe que havia outros que também ensinavam isso, mas isso não era o pensamento majoritário da igreja. Né? Isso muito por influência de Agostinho, porque você vai ver Agostinho ensinando explicitamente que a justificação
não é Deus declarando justo a pessoa por causa da fé em Cristo, mas é a pessoa se tornando justo através de um processo. E Agostinho teve um peso determinante para o desenvolvimento do pensamento da igreja. Agostinho de Hipona foi quem formatou a igreja teologicamente, o pensamento dela, quando ela entrou na Idade Média. E é um teólogo que ele surge ali no final da Antiguidade, quando ele morre vai começar a Idade Média. E é ele que marca ali o pensamento da igreja em várias áreas. Ele que formata isso aí. Então, queridos, para mim, esses são os 4 principais legados. Outras coisas a gente pode também destacar, mas esses 4 são essenciais. O livro Exame das Escrituras, a chamada ideia perigosa, né? O livro Exame das Escrituras, que era ideia perigosa para a igreja naquela época, tinha pavor disso, né? A educação ampliada, enfatizada, né? A educação moderna hoje, no que há de bom dela, é fruto da reforma, né? Porque nós temos também muita coisa ruim na educação moderna, mas o que há de positivo é fruto da reforma. O sacerdócio de todos os santos, que é mais enfatizado agora através do profetismo de todos os santos dentro do movimento pentecostal, e a justificação pela fé. A justificação pela fé. É isso, pastor André.